sentindo que vai cair isso, tá? Ui, ai, ai, ai. Bom, gente, começando esse vídeo de volta, né? Porque eu fiquei uma semana aí, eu acho, sem postar, porque eu, na verdade, não consegui gravar nada, muito menos editar, não consegui ter tempo pra isso. Mas eu queria trazer hoje um vídeo que, na verdade, é um pouco diferente do que eu já fiz, porque não é nem vlog e nem, sei lá, sobre o assunto de missões. Mas eu abri meu coração mesmo e sendo vulnerável aqui com vocês. Com algumas coisas que o Senhor tem falado comigo, com algumas coisas que, não sei, o processo que eu tô passando agora. Tava conversando com amigos meus do DTS, amigos meus daqui. Eles também sentem que eles se identificam muito com isso que eu tava falando, sabe? E eu queria trazer esse assunto aqui. Na verdade, tem aparecido muito isso pra mim também em relação a conteúdo, né? Em termos de conteúdo, podcast, textos, pregações, inclusive. Então, assim, eu achei válido trazer, que é uma questão, que é a noção do sucesso, né? Do que é você ser bem-sucedido hoje em dia e o quão frustrante é você estar sempre se comparando a outras pessoas. E você sempre sente que você tá sendo um fracasso. Comecei a pensar muito sobre isso já há um tempo atrás, assim, desde o ano passado, e aí eu voltei a meditar muito sobre isso durante o DTS, que já era uma fase muito separada que eu tava vivendo, e tentando ressignificar o que é sucesso mesmo, sabe? Porque no meu caso, assim, que eu sei que não é o caso da maioria, da grande parte das pessoas que estavam fazendo o DTS comigo, né, as pessoas da minha escola, que eu já fui pro DTS formada na faculdade, já com experiência no mercado de trabalho, porque assim, a maioria das pessoas que vão fazer o DTS, pelo menos em Kona, tá? O perfil de lá e da January School, né, da escola de janeiro especificamente, assim, a grande parte das pessoas assim, pessoas que acabaram de sair do ensino médio, assim, nem ingressaram na faculdade ainda mais americano, que eles estão com um negócio de, assim, nem sei se eu quero fazer faculdade, porque é tão caro lá, que as pessoas se afundam em endividamento, enfim, isso daí é um outro papo, né, tô viajando, mas enfim, a galera, o perfil da galera é tipo assim, não fiz faculdade, não sei se eu quero fazer, e é isso aqui, né? Se eu tô aqui é porque eu quero seguir em missões, tipo, quero continuar nisso. Então, pra mim, já era um pouco difícil, porque primeiro, que tomar o passo de deixar tudo pra trás, né? De tomar esse tempo, essa pausa na minha carreira, pra não ir atrás dos meus objetivos profissionais nesse sentido, mas de sacrificar tudo por um chamado de Deus, que, assim, racionalmente não fazia sentido, profissionalmente, já foi difícil tomar esse passo. E aí chegar lá e também não me identificar com esse pensamento das pessoas, porque eu sou chamada para missões, eu fui chamada para essa temporada em específico, mas eu não creio que eu vou ser, assim, uma missionária full time, né, tipo, uma missionária em tempo integral, que só vive de missões. Eu pretendo fazer missões pro resto da minha vida, assim, ainda não sei como, mas eu também sei que você não deixa de ser missionário, né? Você não é só porque você não está especificamente, assim, nas nações. Eu tô nas nações agora, né? Eu tô aqui no Brasil, eu tô em São Paulo, então eu posso fazer meu trabalho como missionária aqui, né? Então eu sei que você não deixa de ser missionária, né? Você jamais vai se graduar de ser missionária, de pregar o evangelho. Tem helicóptero passando. Cara, eu não aguento esse lugar. Gente, parem de ser ricos. Sabe? Compra um carro. Fica só com o carro. Chega. Não aguento mais esse barulho. Ainda não comprei o microfone, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu esqueci. Blogueira de Araque, cara. De Araque, eu preciso comprar.
vou fazer uma nota mental aqui, porque eu preciso comprar equipamentos, né? Mas enfim, voltando ao assunto. Pra mim foi muito difícil não me identificar nem com um, nem com o outro. Já era difícil enquanto eu estava vivendo aquilo. Mas assim, era difícil, mas ao mesmo tempo tava todo mundo vivendo a mesma coisa ainda, então tava ok. E aí eu voltei pro Brasil e eu me encontrei nesse lugar, nessa posição mesmo, de que assim, eu não tava sendo nem que nem os meus amigos do DTS, né, que estavam, que assim, a maioria deles estão fazendo uma escola secundária agora, né, ou vão começar, né, tem planos para fazer um DBS ou um SPS, ou voltar para fazer staff em Kona, né, teve vários deles que foram staff no acampamento de jovens que teve na base esse mês, né, pessoas que estão ainda muito imersas nessa realidade, então eu não tava nem nisso, porque o Senhor me chamou para algumas coisas, mas pediu para eu esperar, pediu para eu voltar pro Brasil e fazer algumas coisas aqui, nesse momento, então eu estou sendo obediente a isso agora, mas eu também não me identificava com os meus amigos que ficaram aqui e que estavam, assim, meus ex-colegas de faculdade, né, enfim, ser efetivado nos seus estágios e de realmente estar crescendo na carreira, enfim. E pra mim, virou muito angustiante isso, sabe? Quando eu voltei, né, você volta, você já vai procurando emprego e tal. E, cara, isso em si já era muito complicado, porque eu não queria abrir o LinkedIn, sabe? Nossa, eu tava com pavor de abrir o LinkedIn, porque eu não queria, na verdade, assim, muito chato falar isso, né? Mas na verdade eu não queria estar vendo a conquista das pessoas, sabe? Tipo, eu não tava querendo ver as pessoas crescendo na carreira, porque isso me gerava um sentimento de, cara, eu fracassei, sabe? Será que eu devia ter feito isso mesmo? Será que eu devia ter parado? Ou será que eu devia ter ido mais atrás do meu futuro profissional nesse momento, sabe? E eu sei que isso é uma mentira, sabe? Eu sei que essa experiência que eu vivi é impagável e que eu estava literalmente no lugar onde Deus me chamou pra estar e eu fui obediente e amém, sabe? É isso mesmo, se eu pudesse eu faria de novo 1000 vezes, se Deus me chamar eu vou de novo, sabe assim? Mas é essa mentira, né? Essa coisa gerada pela comparação, né? Gerada através disso. E tava me fazendo muito mal isso, né? E eu tava me pegando assim muito angustiada mesmo. Sim, totalmente assim, sem ver o propósito das coisas, né? Então assim, eu tenho percebido a necessidade de guardar o meu coração nessa temporada, sabe? A gente fala muito sobre esse provérbio, né? Provérbio 4:23, eu acho, né? Que é de guardar o seu coração, pois dele provém todas as fontes de vida. Cara, a gente fala muito sobre isso em relação a relacionamentos, mas na verdade é sobre tudo na vida, né? Então, guardar o meu coração com a certeza de que eu não tô atrasada, em nenhum sentido. Eu não tô atrasada. Eu estou vivendo a vontade de Deus, sabe? E eu não tenho que ficar me comparar a minha jornada com a jornada de outras pessoas, porque isso não vai me fazer bem nenhum, isso só vai me fazer mal, né? Porque assim, é algo até meio ilógico, porque eu posso estar me comparando com a vida de uma pessoa e na verdade eu nem sei se a pessoa tem um cargo X numa empresa e tal, mas eu não sei o dia a dia dela, eu não sei. Às vezes não é nem uma vida que eu quero pra mim, entende? Mas eu tô lá, nossa, porque tal pessoa tá fazendo isso, isso e isso. E sendo que talvez essa pessoa esteja olhando pro que eu fiz, né, sei lá, pras missões e falando, cara, que legal que ela fez isso, entende? Eu encontrei um ex-colega meu, né, um amigo meu, mas enfim, só pra deixar claro que ele fez faculdade comigo, né? E, cara, foi tão bom esse encontro com ele, assim, ele falou tantas coisas, assim, pra mim, tão encorajadoras, e ele, assim, não é crente nem nada, mas ele me enxergou, sabe? Me enxergou esse momento e, enfim, tipo, ele tava falando assim, pra eu não olhar pra esse tempo que eu tava fora como
se fosse uma perda de tempo, como se eu tivesse desperdiçado o meu tempo, porque não foi. E o quão precioso foi esse momento da minha vida, que cada um tem a sua jornada e a minha jornada não é menos do que a de outra pessoa por conta disso, sabe? Muito pelo contrário, foi algo que só me enriqueceu como pessoa e como profissional também, sabe? Tudo bem, ok, missões é uma coisa muito específica do meio crente, mas assim, até mesmo a questão de língua, sabe? Contato com outras culturas, você se desenvolve muito como pessoa e isso também pode te ajudar no seu trabalho, sabe? Ele também falou assim, cara, eu consigo enxergar em você esse processo que você tá vivendo agora de Leticinha pra Letícia. E isso me pegou muito, cara. Eu ainda preciso processar isso, na verdade, né? Porque, não sei, né, se vocês sabem, mas o meu apelido é Leticinha, né? Porque eu tenho 1,50 m e, enfim, 1,53 m, tá? Só pra deixar registrado aqui que cada centímetro conta. Eu sempre fui chamada assim, desde, sei lá, nem sei quanto, tipo, antes do ensino médio já era chamada assim e, enfim, esse é o meu apelido. Só que ele falou isso, né, tipo, no sentido de amadurecimento, de estar virando realmente adulta, mulher e tal, e ter toda essa cabeça e tal. E eu realmente senti isso, porque no DTS não me chamavam de Leticinha. Letícia já era muito difícil, entendeu? Então é tipo Letícia, né? Aqui no Brasil ninguém me chama de Letícia, assim. Eu acho que as pessoas estão me chamando agora, eu tô começando a perceber. Ah, Letícia, não sei o que, tal, Lê, tal, não sei o que. Mas antes era só Leticinha. E aí agora parece que mudou alguma coisa, entendeu? Virou uma chave aí que realmente dá pra ver que é uma nova temporada, é um novo tempo que eu tô vivendo, de muito amadurecimento e de trazer toda essa bagagem do DTS pra minha vida aqui. Então eu tô passando muito por essas coisas. Eu tava ouvindo também um podcast do meu... eu vou falar que é meu pastor, porque agora ele tá no Eclectus e eu sou do Vox, mas pra mim sempre meu pastor, né? Do André Gonçalves, ele tá com um podcast muito bom. E ele tava entrevistando a mulher dele, eu achei super fofo. E ela tava falando sobre transição de carreira. E cara, nossa, muito bom esse podcast, eu me identifiquei demais. Eu vou deixar na descrição até o link pra vocês ouvirem, porque sério, vale a pena. Eu como tava muito, ainda estou nesse momento que eu estou transicionando de carreira, pensando em outros rumos que eu queira tomar, porque pra quem não sabe, eu me formei em Relações Internacionais, mas eu não atuo na área e eu nem pretendo. Então, tipo assim, é loucura, gente, mas deixa, isso é um outro assunto. Mas enfim, e ela tava falando sobre o quanto, em uma época da vida dela, ela entendeu que a identidade dela estava firmada naquilo que ela fazia. Então as pessoas perguntavam assim, quem é você, né? E ela falava, sou a Gabi, sou gerente de marketing num negócio, trabalho em tal coisa. Então ela usava a profissão dela, o cargo dela, o trabalho dela para definir quem ela era. E, cara, eu me identifiquei demais com isso, porque eu fiquei assim, cara, nesse tempo que eu tava, que eu não tava trabalhando, eu tava me sentindo uma ninguém. Eu tava me sentindo como se eu... Quem sou eu? O que eu faço? Sabe? Não sei responder isso. Então, eu me identifiquei muito com isso, que é um problema, né? Você não pode estar associando a sua identidade com aquilo que você faz, porque a identidade não é o que você faz, é aquilo que você é. E eu fui tratada demais nisso no DTS pra perder isso de vista agora que eu tô aqui num ambiente diferente. Porque Deus não mudou, eu só tô em um ambiente diferente. Eu não tô numa base missionária, mas eu tô em casa e Deus continua aqui, sabe? Então, assim, realmente eu queria trazer isso, esse tema, com uma forma de encorajamento mesmo, porque eu li também um texto esses dias sobre o quanto as pessoas têm se sentido cada vez mais fracassadas nas suas vidas, assim, principalmente em âmbito profissional, porque a gente pensa que a gente tem que conquistar o mundo antes dos 30, e aí isso tudo é fruto de comparação,
E uma comparação exacerbada, sabe? Nessa era de redes sociais que você vê só recortes pequenos da vida das pessoas e você não sabe realmente como é a vida dela, você não sabe como que ela tá se sentindo. Ai, ela tem aparentemente o emprego dos sonhos, mas como que ela se sente realmente nesse emprego? Será que ela sente realização mesmo profissional ou não? A gente não sabe. E às vezes uma pessoa que, nossa, poxa, profissionalmente não tem tanta referência assim, tá vivendo o sonho da vida dela, sabe? Eu estava vivendo o sonho da minha vida nesses 6 meses que eu estava completamente afastada do mercado de trabalho. Eu lembro, cara, exatamente de um dia que eu tava no meio da Amazônia, assim, do meio da Amazônia mesmo, assim, real, numa comunidade indígena que você chega, mano, depois de, sei lá, 1 hora de um barquinho desse tamanho, entendeu? No meio de uma comunidade indígena que eu olhei, assim, eu vi umas crianças voltando da escola, né, com seus uniformes e voltando de barquinho, né? E eu lembrei, assim, de aulas, assim, que eu tive no ensino médio, sei lá, na escola, sobre essas comunidades ribeirinhas, né? Sobre essas pessoas que precisavam ir para a escola, para o trabalho, e o único acesso era via barco. E eu sempre olhei para isso e falando assim, nossa, cara, deve ser muito legal ajudar essas pessoas, né? Fazer algum projeto com essas pessoas. Eu pensava na época, mas assim, eu sem saber nada do que eu faria, né, na minha vida. Eu nem conhecia Jesus na época, então isso não tava nem no meu radar. E aí eu comecei a refletir, foi uma coisa, uma revelação que foi tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu como se eu visse um filme da minha vida, eu falando na faculdade o quanto que eu queria mudar o mundo, o quanto que eu queria fazer diferença no mundo, falando isso no meu estágio. E assim, no estágio que eu tinha em uma multinacional, em uma, sabe, mega empresa, eu sentia que eu não estava fazendo nada. Eu sentia que eu não estava fazendo diferença nenhuma, sabe? Eu realmente fiquei com essa frustração, porque eu falei assim, não, quando eu estiver numa empresa muito grande, eu vou poder ter espaço para fazer diferença na vida das pessoas. E foi totalmente o contrário. Eu literalmente senti que eu e nada era a mesma coisa, sabe? Então eu carreguei muito essa frustração. E aí foi naquele dia, naquele momento que eu olhei em volta e eu falei assim, cara, eu tive a revelação, cara, eu estou fazendo alguma coisa com a minha vida. É uma revelação muito simples, mas assim, eu estou fazendo alguma coisa com a minha vida. Eu estou fazendo algo. Quantas pessoas podem dizer ao final da vida delas que elas fizeram realmente algo para a humanidade, sabe? Tipo, fizeram realmente a diferença com alguma coisa? Porque eu falava que eu queria fazer. E eu achava que isso seria por meio do meu trabalho. E às vezes pode ser, entendeu? A sua diferença não precisa ser igual à minha. Mas foi um momento que eu olhei e eu falei, cara, eu estou fazendo algo para a humanidade. Eu estou apresentando Jesus para as pessoas. Tem coisa mais poderosa que isso? Tem coisa mais valiosa do que você mostrar o maior tesouro que existe para as pessoas? Sair da sua casa, da tua terra, da tua parentela, sacrificar a carreira, sacrificar o que for, sacrificar o seu financeiro, porque não é um negócio barato, não é, sabe? Tipo, foi minha economia inteira nisso, né? Pra se doar pros outros, pra doar o seu tempo, pra apresentar Jesus para as pessoas, sabe? E então foi um momento que eu falei assim, cara, eu realmente tô fazendo a coisa certa nesse momento. Tudo valeu a pena, sabe? Até aqui, tudo que eu, assim, precisei viver e vencer valeu a pena, porque eu realmente estou fazendo algo. E foi muito, muito de Deus, assim, porque nessa época, lá na Amazônia, a gente não tinha, né, livro, eu não tinha livro. Então eu peguei um livro, assim, X na biblioteca da base, que era bem pobrezinha, coitada, que era um livro da Maya Angelou, que era Cartas para Minha Filha, né? Letters to My Daughter. No caso, ela não tem filha. No caso, filhas são as mulheres do mundo, né? E o conselho que a Maya Angelou dá é assim, não morra antes de fazer a diferença para a humanidade, sabe? Não morra antes de fazer algo para a humanidade. E foi bem nessa época, e eu senti assim, nossa, sim, estou fazendo algo. E agora que eu estou de volta e eu estou trabalhando, eu continuo fazendo algo para a humanidade,
sabe? E o meu algo não é menor nem maior do que o que outras pessoas estão fazendo, né? Porque é isso, a comparação, ela tenta roubar a alegria de viver os planos de Deus para sua vida, né? Porque é os planos de Deus para a sua vida. Os planos de Deus para a minha vida não são os mesmos que os seus. E não vai ser os mesmos que ninguém mais. Se Deus nos criou como seres únicos, Ele também tem planos únicos e específicos para cada um de nós. E não vai ser igual. Então a gente cair em comparação é uma armadilha do inimigo de tentar roubar aquilo que Deus quer derramar na sua vida, na sua temporada agora. Então esse vídeo realmente é eu abrindo o meu coração em relação a isso, né? Porque eu sinto que muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha da comparação, acabam tentando viver algo que não é para elas viverem, porque eu vejo o quanto que as pessoas têm buscado cada vez mais satisfação naquilo que elas fazem, né, no trabalho delas, e não realmente onde elas têm que buscar satisfação, que é em Deus. Somente em Deus a gente vai ser satisfeito, somente em Deus nós vamos ser completos, a nossa identidade vai estar firmada e no lugar certo, sabe? Então eu queria te lembrar disso hoje, sabe? Não se compare. Se você sente que você não está no lugar que você deveria estar, se você sente que você está atrasado, cara, não caia nisso. Busque a voz de Deus para sua vida, para sua temporada, e busque fazer a vontade dele para sua vida, viver os planos dele para sua vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tente almejar o plano dos outros para sua vida, porque aquele plano talvez seja bom, mas não é o bom, perfeito e agradável de Deus para a sua vida. E é isso. Não se frustra. Não se frustra, porque os planos de Deus e Jeremias 29:11 fala, né, que os meus planos pra você, né, Deus falando, os meus planos pra você são de te causar bem, não te causar dano. Então confia nisso, sabe? Se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, confia nisso. Trabalhe, faça o seu melhor, dê os passos de fé e dê passos intencionais, viva intencionalmente no presente, naquilo que você tá vivendo agora, e não se compara. É isso, gente. Falei, não sei se fez sentido, espero que sim. Será que foi um vídeo longo? Não sei, não tenho certeza, espero que não, porque eu vou precisar editar ainda hoje. Mas é isso, espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Realmente é um processo muito novo que eu tô passando, é um processo que eu ainda estou passando, então eu não estou 100% curada nessa área, mas eu queria dividir aquilo que Deus tem falado comigo, sabe? E se for bênção pra sua vida, amém. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.